E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos, a partir de hoje, continuar o conceito de radioatividade. Iremos hoje para a parte de cinética dos decaimentos radioativos. O que isso quer dizer? É a velocidade de decaimento dos materiais radioativos. E muito importante, por quê? Porque a gente precisa saber o tempo que um certo material pode demorar para decair, para se decompor. E também vamos observar que, dependendo do material radioativo, eles vão ter tempos de decaimento distintos, tá? Ou seja, vão ser diferenciados. Vamos analisar então o primeiro. Bom, o primeiro termo que a gente vai analisar aqui, e que vai ser o predominante, né? Porque o material radioativo a gente vai ver apenas esse termo, né? De cinética, né? Dela, mas os materiais que serão diferentes, a gente chama de meia-vida, tempo de meia-vida. O que isso quer dizer? Bom, o material radioativo ele não é eterno, ele não fica emitindo para sempre. Chega uma hora que ele vai começar a diminuir a sua emissão, vai diminuir, até que um dia ele não vai emitir mais. Por que isso? Porque a massa do material radioativo ele é toda cheia de átomos radioativos, instáveis, que tem seu núcleo instável. Então ele está emitindo alfa, beta, gama, emitindo direto, sem parar as suas emissões. Vai embora, emitindo, né? Só que a emissão radioativa é uma questão probabilística, ou seja, quanto mais material radioativo eu tiver, mais tempo vai ficar emitindo. Por quê? Porque ora o átomo X emite, depois o Y emite, depois. Então, se eu tenho trilhões, sei lá, 1000 vezes a constante de Avogadro, vamos botar assim acima, de átomos emitindo, vai ter uma emissão muito forte, muito constante. Conforme o tempo for passando, né, você vai observar que esse tempo ele vai diminuir, não o tempo, né? Com o passar do tempo, a carga de material radioativo vai começar a diminuir, tá? Só que os cientistas observaram que essa quantidade, essa força da radiação dos materiais radioativos, ela diminui obedecendo uma proporção, né? Uma PG, uma progressão geométrica de razão meio, tá? Ele vai fazer isso, vai gerar uma proporção, um decaimento proporcional, numa progressão geométrica de razão meio. Vamos ver aqui. Então, o que é o tempo de meia-vida? Não vou nem ler, tá? É o tempo, vou falar de uma forma bem simplificada, é o tempo que a metade da massa de um material radioativo leva para se decompor. Então, se eu tenho 10 gramas de um material radioativo, tá lá. Quanto tempo vai levar para de 10 gramas cair para 5 gramas? Depois de 5 para 2,5. Depois de 2,5 para 1,25. E aí, como é que vai ser isso daí? Quanto tempo vai levar para sempre uma razão meio? Metade do caso anterior, a metade, depois a metade da metade, e assim vai indo. Sempre a metade do que você parou. Tinha 100, caiu para 50, 50, 25, 25, 12,5 e assim vai indo. Que tempo é esse? Esse tempo é chamado de meia-vida, ou seja, a metade da vida. Tá? E dependendo dos materiais radioativos, da substância, vão possuir tempos diferentes. Que é o que está mostrando aqui na tabela ao lado. Vamos analisar aqui. As radiações, né, beta e gama do iodo, que aqui é o elemento do iodo, leva 8 dias para se decair a metade. Então, se eu tenho 100 gramas de iodo, em 8 dias vai cair para 50, mais 8 dias vai cair para 25 e assim sucessivamente. Quando a gente olha o cobalto, olha só que diferença, pessoal, quando muda o átomo. Ele também emite beta e gama, partículas betas e ondas eletromagnéticas gamas, né? Radiação gama. Olha o tempo, 5,27 anos para a metade se decompor. Tá? Quando a gente olha o trítio, que é o hidrogênio, né, um dos isótopos do hidrogênio, ele vai emitir beta. Mas ele leva 12,5 anos para decair. Estrôncio, 28, mas olha o urânio, pessoal. Olha o urânio aqui. 710 milhões de anos para se decair a metade.
Esse urânio aqui que a gente está falando é o 235, tá? Quando a gente olha o urânio 238, aí o negócio fica tenso, hein? Vai de 710 milhões, vai para 4,5 bilhões de anos para a metade se decair. Tá? Então perceba que é uma coisa assim surreal. O uso, né, da meia-vida é importantíssimo. Por quê? Porque a partir da meia-vida, do tempo que a gente sabe que cada elemento ele leva para decair a metade, e é um valor constante, a gente consegue datar coisas. Por exemplo, na atmosfera nós temos CO2, que é formado carbono, 2 oxigênios, ou seja, a molécula é formada por carbono e 2 oxigênios. Sendo que o carbono ele tem seu isótopo, chamado de isótopo, que é o carbono 14. Tá? O carbono 14 ele é radioativo e tem uma meia-vida de 5.600 anos. Já é conhecido, os cientistas já marcaram lá a meia-vida do carbono 14. 5.600 anos. Ora, e a concentração de carbono 14 na atmosfera é constante. Não muda a concentração de carbono 14 no CO2 da atmosfera, é tudo constante. Nós consumimos os vegetais. Os vegetais, por sua vez, a partir da fotossíntese, assimilam esses carbonos radioativos na sua estrutura. Ora, então você tem a concentração de carbono 14 radioativo na atmosfera constante, por sua vez, como é constante, nos vegetais também são constantes, quando estão vivos, é óbvio, né? Sem cortado lá. Tá constante. E nós, por comer a quantidade de carbono 14 que tem nos vegetais que são constantes, assim como dos animais também, porque os animais herbívoros comem lá o capim, seja lá qual for a erva, vai comer e vai assimilar esse carbono 14 na sua estrutura, e você vai comer a carne indiretamente, isso para quem come carne, é óbvio, né? Respeito quem não come. Se não come carne, é vegetariano, vai comer o vegetal, vai ter esse carbono 14 na sua estrutura. Então, a quantidade de carbono 14 na nossa estrutura corporal, ou de todos os seres vivos, são constantes. Então, o que a gente pode fazer? Depois que morre uma árvore, que é encontrado uma múmia, um papiro que foi feito lá de uma pele de animal, de pergaminho, perdão, de uma pele de animal, ou um papiro lá com aqueles vegetais que eu esqueci o nome que se dá, tudo derivado de seres vivos, tá? Que veio de seres vivos. Então, e que parou por ter morrido, né? Foi tirado, não está mais assimilando carbono 14 na sua estrutura. O que vai acontecer com o passar do tempo? Enquanto que antes saía a radiação, o carbono 14 caía, mas ele ia lá e comia um alface e colocava de volta, ou a planta fazia a fotossíntese e colocava de volta o carbono que emitiu, agora ele não consegue fazer isso mais. A concentração de carbono 14 no papiro, na múmia, no pergaminho, começa a decair sem ser reposto ao longo do tempo. Os cientistas já sabem a concentração que tem quando nós estamos vivos, então ele vai pegar uma amostra dessa substância que um dia foi viva, né, e que tem carbono 14 na sua estrutura, e vai verificar a porcentagem, qual é o teor que está ali. Ora, se tiver a metade do que deveria ter de carbono 14 na estrutura, quer dizer o quê? Quer dizer que passaram-se 5.600 anos desde quando a pessoa ou a árvore foi cortada, seja lá o que for, até aquele momento da descoberta da análise. Não, chegou lá e viu que tem 25% do carbono 14 que deveria ter no momento que estava vivo. Quanto tempo se passaram, então? Se passaram 11.200 anos desde então. Então você vai utilizar o carbono 14, é um método muito bom para datar coisas que um dia foram vivas, tá? E que assimilaram carbono na sua estrutura. Só que a gente vê que não existe só carbono. Existem outras substâncias presentes no solo. Então, a partir de outras substâncias que possuem meia-vidas maiores, okay, você consegue datar coisas de milhões de anos, como regiões formadas na Terra, uma rocha formada, essa região que foi formada há tantos milhões de anos, devido a um processo que aconteceu no planeta em tal era. Tá? Então, você consegue datar pela meia-vida de alguns elementos que estão presentes no solo e que têm isótopos radioativos.
Esses isótopos, né, nós sabemos, eles são chamados de radionuclídeos, tá? E a meia-vida deles obedece uma coisa chamada curva exponencial de decaimento. Por que obedece uma curva exponencial de decaimento? Porque ele obedece uma progressão geométrica de razão 0,5. Observe, ó, pegamos o iodo aqui 131, que é o iodo que é utilizado para usar em contrastes, tá? É utilizado para medicação, alguns tratamentos de câncer, dependendo da tireoide, é possível utilizar. Então, por que a gente usa ele para isso? Porque a meia-vida é curta, ele vai ser eliminado rapidamente do nosso organismo. Então, tem o iodo 131, que tem aí a sua meia-vida de 8 dias, enquanto que o urânio 238 tem a sua meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Não importa quem seja o elemento, todos eles obedecerão uma curva exponencial de decaimento. Observe, de 100 até 50% passaram-se o quê? Aqui 4,5 bilhões de anos e aqui 8 dias. Tanto para um quanto para o outro. Quando passasse a metade de novo, ó, de 50% para 25%, observem, vai passar o mesmo tempo aqui, ó, de 8 vai para 16, de 4,5 vai para 9. Quando for de 25 para 12,5, a mesma coisa vai acontecer. Então, sempre a metade do caso anterior. A metade do caso anterior vai gerando aí as meia-vidas. Tá? Então, se eu chegar e falar para você e disser assim, olha, eu achei uma amostra de iodo que, ao analisar no laboratório, haviam se passado 3 meia-vidas. Qual é a concentração de iodo presente? Bom, ora, antes de ter a primeira meia-vida estava 100%. Quando passou-se a primeira meia-vida, agora, né, vamos botar em massa, vamos criar um valor hipotético aqui, tá? Vamos criar um valor hipotético. Vamos pegar o número 16. Tinha 16 gramas de iodo. Quando, nada, passou-se a primeira meia-vida, passaram-se 3 meia-vidas. Quanto que sobrou? Quanto que se restou do iodo? Bom, a primeira meia-vida vai diminuir a metade, vai ter 8 gramas, vão ter 8 gramas. Beleza, se passaram 8 dias, 8 gramas. Mais uma meia-vida, 16 dias, restaram o que agora? 4 gramas, porque a metade de 8 é 4. Terceira meia-vida, ok? Então vamos lá, 8, 16, 24 dias, vão ter quanto? 2 gramas. Então, ao se passarem 3 meia-vidas de uma amostra de 16 gramas de iodo, restaram apenas 2 gramas. Equivalente a quê? A 12,5% da massa inicial, tá? Então é mais ou menos assim que alguns exercícios vai trabalhar com vocês. Mas também aconselho a assistir umas outras videoaulas também. Não dá para também explicar completamente aqui, porque senão a aula fica extremamente grande. Quando é na sala de aula a gente tem mais tempo, né? Afinal de contas são 2 tempos de aula, às vezes 3 tempos, a gente pode esmiuçar mais. Ok? Então tem aí alguns exemplos para vocês fazerem, alguns exercícios. Vocês irão fazer esses essenciais, ok? Vou montar aqui que eu vou passar para vocês lá na plataforma. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem. É um assunto extremamente interessante. E ficamos aí até uma próxima aula. Grande abraço a todos.